Olá e bem-vindos a Caimã Sistemas. Hoje a gente vai te mostrar como instalar e configurar o seu primeiro experimento no Google Optimize. Lembrando, pessoal, que o que eu estou passando para vocês aqui depende que vocês já tenham instalado e configurado o Google Tag Manager e já tenham também configurado as metas no Google Analytics, assim como a gente já ensinou nos vídeos anteriores aqui do canal. Beleza? Então é o seguinte, primeiro vamos lá para o Google Optimize, em optimize.google.com. Você vai criar a sua conta, você tem uma tela de primeiros passos e tudo mais, botar ali a sua conta da Google e você vai chegar numa página mais ou menos igual a essa aqui, tá? Onde você vai ter o container, onde vão ficar armazenados todos os seus experimentos. Você vai clicar em configurações e vai copiar esse código do container, tá? Depois disso, você vai para o Google Tag Manager, vai entrar nas suas tags, vai clicar nova tag, configuração da tag, Google Optimize e aqui você vai colar o valor do container, beleza? Depois disso você vai selecionar aqui configurações do Google Analytics, que vai puxar essas configurações que a gente já fez lá naquele primeiro vídeo do Tag Manager, beleza? E aqui a gente só precisa dar um nome para essa tag, Google Optimize, e clicar em salvar. Eu já configurei ela antes, então a gente já pode partir direto aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela já está ali, ó, Google Optimize, beleza? Configurada. Eu também deixei a ativação de configuração de modificação, onde eu coloquei o ID de acompanhamento do Google Analytics, que você pode fazer aqui no Google Analytics em administrador, informações de acompanhamento, código de acompanhamento, e aí você vai copiar esse valor aqui do código de acompanhamento, você vai clicar aqui em ativar configurações de ID de acompanhamento e colar esse valor aqui. Isso é só para o Tag Manager saber, né, que a gente está usando as variáveis dessa conta específica do Analytics e para facilitar na integração e na transição de dados. Normalmente, nesse ponto, a gente configuraria um disparador, um acionador para essa tag. Mas essa tag aqui não vai ser feita dessa maneira. Essa é uma das partes mais importantes em relação ao Google Optimize. Ele não tem um acionador quando você vai integrar ele no Tag Manager. Em vez disso, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Você vai sair dessa tag, depois de salvar ela, vai na tag de Google Analytics de visualização, aí você vai clicar nas configurações da tag, vai clicar em configurações avançadas e lá embaixo em sequência de tags você vai disparar uma tag antes do disparo de Google Analytics visualização. Você vai ter uma caixinha aqui em que você vai selecionar daí a sua tag do Google Optimize. Depois disso você vai salvar essa tag aqui, certo? E no final vai aparecer lá no Google Optimize, na tag do Google Optimize, que sua tag será disparada imediatamente antes dessa tag aqui, Google Analytics Visualização. Por quê? Porque o Google Optimize ele precisa ser a primeira coisa a ser disparada quando o site carrega. Mais para frente eu vou explicar por que isso tem que acontecer, tá? Mas isso está no manual também do Google, que você pode dar uma olhadinha no nosso blog. O link está na descrição ali embaixo. Ok? Beleza, finalizamos daí o uso dessa tag aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que verificar a instalação, que dá para fazer tanto aqui pelo Optimize, como você também pode fazer aquela verificação clássica de entrar no modo de visualização. Aí você vai acessar o seu site, depois que carregar o módulo de visualização. Pronto. Você vai acessar o seu site, atualizar ele. E agora a gente tem aqui o modo debugger do Tag Manager. E aqui no Google eu tenho a tag do Google Optimize dizendo que ela foi disparada com sucesso, então a tag funcionou do jeito que a gente queria. Lembrando que no final você tem que daí sair do modo de visualização e você vai ter que enviar essa tag ali no botãozinho de enviar do Google Tag Manager, ok? Beleza? Feito isso, a gente já pode fazer o nosso primeiro experimento pelo Google Optimize. O Google Optimize é uma ferramenta muito boa para fazer teste AB
de alterações no layout, certo? Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa no meu site em que eu não sei e que eu quero otimizar a conversão, por exemplo, eu tenho esse botão aqui, preciso de um site, mas talvez eu queira fazer uma alteração, talvez eu não goste da frase preciso de um site, ou eu não gosto da cor do botão. Então eu preciso fazer um teste AB, eu preciso dividir o meu tráfego, 50% do tráfego vai ver esse botão aqui da forma como ele está agora original, e 50% do tráfego vai ver ele em forma variável, né? E aí com isso eu vou saber qual dos dois botões, quais das duas versões do botão são mais eficientes. Além disso, você também pode configurar teste multivariável, em que você cria várias variáveis diferentes. Você pode personalizar o layout, ou seja, você consegue fazer alterações no layout do site sem precisar programar nada, direto pelo Optimize, tá? E você ainda consegue fazer o teste de redirecionamento, em que você vai levar o tráfego para duas páginas diferentes. Você vai redirecionar o tráfego do site e testar. Mas ok, nesse momento a gente vai aqui no botão, fazer um teste AB do nosso botão de preciso um site, tá? Você vai fazer... Vou criar aqui o teste, lembrando que eu preciso selecionar a página que ele vai aparecer aqui, geralmente ele já vai puxar a página do seu site, se você configurou ela quando você criou a conta, né? Você vai criar, pronto. E agora a gente vai adicionar uma variante. Tem um ponto importante, tá? Se você não instalou ainda, você precisa instalar o plugin do Google Optimize. O próprio sistema vai te dar um aviso. Ele vai dizer, o plugin não está instalado e vai te gerar um link para instalar ele, tá? Mas ele vai aparecer aqui na base de ferramentas, né? Ó, o meu tá... Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui, ó, Google Optimize, certo? Ele vai aparecer aqui e vai ser ele que vai permitir fazer essas alterações. Então, quando eu clicar em adicionar variante, certo? Aqui eu estou fazendo a variação que a gente conversou ali sobre dividir 50% do tráfego para cada lado e decidir se a alteração é ou não é interessante, né? Então vamos lá, aqui eu fiz 50-50, você pode fazer diferente, certo? Eu quero mudar, mas eu também não quero, é muito arriscado mudar 50% do tráfego para uma conversão que eu não sei se vai converter mais ou menos. Então você pode fazer um teste mais conservador e diminuir o peso, certo? Fazer só 10% do tráfego. O que vai acontecer? Vai aumentar o tempo que vai demorar para o sistema te dar uma solução, para ele descobrir qual das duas versões é melhor. Mas ok, criamos a variante, agora a gente precisa editar ela. Quando você clicar em editar, vai puxar a página do seu site com a barra de ferramentas do Optimize, que a gente está vendo aqui, certo? O que vai acontecer? Todos os elementos do site agora são editáveis, certo? Você só precisa clicar nele e a partir disso você pode editar ele da maneira que você achar melhor. Então, por exemplo, eu posso editar o tamanho do texto, eu posso editar o que está escrito no texto, eu posso editar a cor, eu posso editar o tamanho da caixa, eu posso editar tudo, certo? É só questão de você vir aqui, clicar e aí alterar. Ó, editar elemento, editar texto, editar HTML, todas as opções estão abertas para eu fazer, certo? Eu vou voltar agora e mostrar para vocês um teste que a gente fez antes, para mostrar mais ou menos o que acontece depois que você faz isso. Mas ok, vamos lá, vamos só fazer um teste simples aqui, em que a gente vai editar o texto, ao invés de preciso de um site, eu vou botar, vamos lá, compre agora, estou testando, concluído, show, vou clicar em salvar, e depois vou clicar em concluído. Essa é a minha variante. Então, 50% do tráfego vai chegar ali, o botão vai estar preciso de um site, 50% vai ter o compre agora, certo? Depois que você fizer isso, você precisa decidir quais são as páginas do site em que vai aparecer essa variação, ou seja, vai aparecer só no menu da home, ou vai aparecer só no blog, ou só nas minhas páginas de produto. Você vai definir aqui nessa segmentação por página. Você ainda pode fazer uma segmentação por público-alvo, e aí você tem que fazer a integração com o Analytics. E aí depois você vai fazer essa vinculação ao Google Analytics. Para fazer isso, o que você vai ter que fazer? Você só vai aqui na página do Google Analytics, vai clicar em administrador, vai clicar em vinculação do Optimize do gerenciador de tags. E aqui vai ter uma opção para você incluir
a integração, a vinculação do Google Optimize. Vocês podem ver que eu já fiz isso, por isso ela já está aqui com o código, que é aquele mesmo código que a gente copiou no início do vídeo, que é o código do container do Optimize. Feito isso, quando você vir aqui, você vai clicar em vincular Analytics e ele vai puxar as vistas que você fez do Analytics. Vou puxar todos os dados do meu site, ok. Pegar a vista mestre, no caso, né? E olha só, como a gente já tem vinculação com o Google Analytics, a gente pode puxar as metas do Analytics como sendo o objetivo da alteração. Então, vamos lá e vamos pensar um pouco sobre aquele vídeo que eu já fiz das metas do Google Analytics, certo? O que são as metas do Google Analytics? Escolher o objetivo da lista. O que vai acontecer? No Tag Manager, a gente registra os eventos que acontecem no site, certo? Por exemplo, clicar em um botão preciso de um site é um evento. Tá? Se eu clicar aqui vai ser um evento. O que a gente faz depois? A gente vai lá no Analytics e registra esse evento como uma meta. Porque esse evento ele é vantajoso para mim, certo? Então, toda vez que alguém clica no preciso de um site, isso é bom para mim, porque isso aqui aproxima o usuário de ser um cliente meu. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quiser, eu posso vir aqui e como já é uma meta no Google Analytics, eu posso puxar como sendo o objetivo desse experimento. O que isso significa? Significa que o Optimize vai utilizar a conclusão dessa meta, ou seja, o clicar no botão, como sendo o fator de avaliação de qual das duas variantes, se é a original ou a variante que eu fiz, é mais eficiente. Isso é muito importante para a gente entender, porque é o seguinte, eu posso estar utilizando vários objetivos diferentes e também um objetivo pode atrapalhar no outro. Depende muito de o que eu estou usando como meta, certo? Agora, se eu não fizer essa vinculação com o Google Analytics, eu não vou conseguir utilizar as minhas metas como sendo objetivo, e aí eu vou ter que usar métricas mais comuns, como por exemplo, a rejeição de página, ou tempo de página, ou acesso de página. Essas são objetivos mais simples. Agora, se eu quiser realmente trazer mais resultados para os meus experimentos e facilitar, otimizar a conversão, eu vou precisar daí então fazer essa vinculação que eu mostrei para vocês para conseguir puxar esses objetivos. Mas ok, feito isso aqui, se você quiser, você pode fazer a verificação da instalação, só que a gente já verificou com o Tag Manager, então vai dar certo aqui. E você também pode ativar uma notificação por e-mail para que o Optimize te avise o momento em que o experimento acabou, ok? Os experimentos demoram aí por volta de 2 semanas, dependendo da quantidade de tráfego que entra no teu site, certo? Se entra muito pouco tráfego, você vai ter dificuldades para conseguir ter resultados mais rápidos. Depois que você finalizou todas as etapas, você pode ver que o próprio Optimize te avisa quais são as etapas necessárias. Você pode clicar em iniciar e aí iniciar o teu experimento, ok? Eu vou voltar agora aqui, eu fiz um experimento parecido, eu vou mostrar mais ou menos os resultados que a gente teve, tá? Então esse aqui foi um experimento que a gente fez, muito semelhante ao que eu mostrei para vocês ali antes, tá? O que acontece? O Optimize começa a avaliar a versão original e a versão variante em relação à taxa de conversão da meta que a gente configurou ali, que puxou do Google Analytics, e ele me passa, baseado no desvio padrão, qual que é a versão mais interessante. Aqui no caso, a variante vencedora foi a variante 1, certo? E aí logo em seguida, ele me permite personalizar o layout para já incluir essa variante como sendo a versão que aparece no site sempre. O que isso significa, tá? Vamos lá. Vou mostrar o exemplo que a gente fez. Esses botões aqui, preciso de um website, preciso bater metas e preciso de dados, eles eram azuis. E agora você pode ver que eles são brancos. A gente fez um teste com a variação de cores para testar se o botão branco convertia mais do que o botão azul e descobrimos que o botão branco realmente era mais eficiente nessa transição. O próprio sistema, depois que ele executa o teste, já me permite automaticamente alterar a cor para branco. E agora, de agora em diante, eu não preciso programar nada no meu site, não preciso alterar o HTML do site, porque o próprio Optimize já está jogando uma máscara por cima do botão e deixando ele branco, certo? Se eu quiser fazer isso sem fazer o teste, eu posso vir aqui em criar experiência e selecionar personalização. Essa personalização é como eu falei, você vai poder fazer essas alterações no layout sem precisar programar
o layout do site, sem precisar mexer em nada de HTML, sem precisar mexer em nada de plataforma, fazendo direto pelo Optimize. Essa ferramenta é muito boa por causa disso, porque ela corta muito das dificuldades comuns para quem tem um site e precisa criar esse tipo de otimização, tá? Eu recomendo então que vocês deem uma olhada, entrem no Optimize, testem a ferramenta de edição de layout na variação dos testes AB ali, e depois executem um teste por 2 semanas para checar os resultados que vocês conseguiram, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá nos comentários do nosso blog. Lembrando que o passo a passo desse conteúdo aqui está lá também, no link da descrição. E acho que é isso. Nos vemos na próxima.